Deus vai falar conosco. Noite, culto de oração e ensino da palavra de Deus. E é muito oportuno, é muito importante que haja isso na igreja, ensinamento da palavra. Amém? Então prepara o teu coração, prepara a tua vida para receber a palavra, o ensinamento da palavra de Deus, para que através dele você possa aprender como andar dignamente na presença do Senhor, para que, andando dignamente na presença do Senhor, nós possamos, por consequência, sermos merecedores de receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? Antes de entrar na leitura, eu já quero exortar a igreja, citando um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões os ouvidos, amontoarão para si doutores, andando conforme as suas próprias concupiscências, cobiças, ou seja, conforme é conveniente aos seus próprios olhos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu espero que não haja ninguém assim aqui. Eu espero que todos estejam suportando a verdade ainda, porque muitas vezes a verdade dói, muitas vezes a verdade que ela vem pode machucar, pode ofender, mas é para que você viva. Amém? Glórias a Deus. Então, fique aí, apercebido no que Deus vai falar com você nessa noite. Eu quero, não precisa se colocar de pé não, eu só quero que você acompanhe. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Juízes 16, no versículo 20. Versículo 20 de Juízes 16 diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Amém. Nós temos diante de nós uma declaração aonde Deus faz menção de um episódio ocorrido na vida de Sansão, aonde, como nos foi dito, Sansão, ele então se levanta para combater os filisteus, e até disse no seu coração: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Aí eu já ouço a narrativa como se fosse o próprio Deus dizendo: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meus irmãos, quero fazer uma pequena introdução a respeito da vida de Sansão. Todos nós conhecemos bem essa história. Sabemos que um dia um anjo da parte do Senhor aparece à mulher de Manoá, pai de Sansão, prometendo a ele que ela teria um filho. E juntamente com essa promessa, o anjo ele pede, faz alguns requisitos para essa mulher.
para que ela, obedecendo, pudesse ser a vida por digna de receber um filho, porquanto ela era estéril. E os dois de idade avançada, tanto a mulher de Manoá como o próprio, não tinham filhos e clamavam, esperavam um dia terem um filho. Já estavam até perdendo essas esperanças, como foi na vida de Abraão, como foi na vida de Ana. Deus sempre aparece na última hora, mas não porque ele apareceu na última hora, ele sempre acompanhou a trajetória de todos em todo o tempo, mas é que ele age na hora certa. Então, o Senhor precisava de um libertador para Israel, porque Israel vivia oprimido pelos filisteus. Então, o anjo faz tal promessa e requer que ela se guardasse de beber vinho ou bebida forte, nem comesse alguma coisa imunda ou impura, porque isso vinha da lei que está lá em Levítico. E ele seria nazireu de Deus, aonde, por isso que tais requisitos foram solicitados para ela, e também porque era lei. Mas no caso de Sansão era especial, porque ele foi alguém que Deus escolheu desde antes do ventre da mulher de Manoá. E então Deus cumpre a promessa, nasce Sansão. Sansão começa a crescer. Sansão cresce. E aí então, depois de adulto já, não vou dizer adulto, mas talvez na adolescência ou caminhando para a idade adulta, Sansão então ele começa a ser impelido pelo Espírito do Senhor de quando em quando. E Deus fazia isso com o propósito de buscar ocasião contra os filisteus. Mas eu quero falar sobre a trajetória de Sansão. Eu quero falar sobre a vida de Sansão. Sansão, ele era alguém escolhido por Deus para livrar Israel. Sansão, ele era especial. Sansão, ele é diferente de todos os outros personagens da Bíblia. Nenhum personagem da Bíblia recebeu o que ele recebeu, uma força física descomunal, uma força física capaz de levantar pesos que qualquer outro homem não poderia levantar. Sansão, ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas Sansão, conforme vai ficando adulto, eles encontram uma mulher filisteia, pede consentimento, pede para que o pai dele vai lá pedir ela em casamento, trazer, tomar ela para ele, e os seus pais reprovam essa ideia. Mas Sansão, ele teimou e foi. E sabemos o que acontece. Faz um enigma no dia das bodas, do casamento, para os filisteus, e os filisteus, sem saber, persuadem a sua mulher a revelar o enigma. Ela revela, ele vai e se vinga. Os filisteus vão e matam a mulher e o pai dela. E aí começa já aquelas contendas, aquelas rixas, aquelas batalhas entre Sansão e os filisteus. E Sansão sempre os derrotava. Sansão, ele ficou marcado, ele é lembrado na Bíblia como um homem que se desviou dos propósitos do Senhor. Sansão, ele mente. Sansão, ele acaba tocando no que é impuro. Quando ele toma o mel do corpo do leão. Sansão mata pessoas desnecessariamente, sem precisar. Então, Sansão, ele, ao longo da sua caminhada, ele acabou manchando o seu ministério. Um santo e glorioso e poderoso ministério que Deus
executar. Sansão foi escolhido por Deus para livrar Israel. Mas o pecado, a rebeldia, a desobediência, a infidelidade a Deus marcaram a vida dele. E ele mancha o seu ministério. Até que um dia surge Dalila na vida dele. Os filisteus tiram proveito da situação, sabendo que Sansão estava loucamente, perdidamente, cegamente apaixonada por Dalila, e decidem dar dinheiro a ela, se porventura ela conseguisse descobrir o segredo da sua grande força. Aleluia. E aí então nós sabemos o que Dalila faz. Ela começa então a trabalhar para alcançar tal objetivo. Ela começa então a questionar Sansão, começa a usar da sua beleza, começa a usar da sua sedução, começa a iludir Sansão, tentando persuadi-lo a revelar a força. E por 3 vezes Sansão mente para ela. Por 3 vezes Sansão, ele dá um jeito de escapar. Mas sabe o que aconteceu na vida dele? Sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu na altura do capítulo 16, no versículo 16. Sucedeu o que? Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Aleluia. Então Dalila trabalhou de uma tal maneira, todos os dias, importunando Sansão, aborrecendo Sansão, açoitando Sansão com as palavras. E Sansão chegou num ponto que ele não suportava mais aquela situação. E então, sabe o que aconteceu? Olha só no versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nascido de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. É assim que o inimigo das nossas almas trabalha nas nossas vidas, dia após dia, todos os dias. Não é assim com você? Você não sente aprovação? Você não sente as cegas todos os dias da sua vida? Todos os dias não surge uma situação para te levar a pecar, para te levar a desobedecer os mandamentos do Senhor? Sansão, ele veio de uma bateria de pecados, ele transgrediu todas as leis do nazireado que ele tinha feito. Aliás, ele tinha feito o que Deus tinha colocado na vida dele. Ele transgrediu todos. Não era para beber bebida forte, bebeu. Não era para tocar num corpo morto, imundo, tocou. Não era para cortar o cabelo, cortou. Os 3 principais itens do voto ele quebrou. Fora os homicídios desnecessários, quando ele vai e mata aquelas 30 pessoas para alcançar as 30 peças de roupas que ele perde lá no enigma. Mentiras. Sansão, ele tropeçou na palavra, ele quebrou diariamente o voto dele com Deus, a aliança dele com Deus, para chegar nesse ponto aqui. E sabe o que foi mais triste na vida de Sansão? Sabe o que foi mais ultrajante na vida de Sansão? É o que nós temos
temos aqui na altura. No fim das contas, quando a palavra diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre esse dia, Sansão, e despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, quando Sansão revela, quebra o último item do voto do nascireado, revelando o segredo da sua força, o Espírito do Senhor se retira dele. E sabe o que é mais triste aqui? Ele nem percebeu, ele nem notou, nem percebeu, ele nem sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Está entendendo? Sansão, notem que Sansão, ele continuou a passar as suas atividades normais. Ele falou: não, eu vou me levantar e eu vou mais uma vez contra os filisteus e vou botar para quebrar com eles. E ele nem tinha percebido que o Espírito tinha se retirado dele. Sabe por quê? Por causa do histórico que tinha ficado lá atrás. Rebeldia, desobediência, falta de temor a Deus. E assim eu tenho visto a igreja de Cristo, e assim eu tenho contemplado a igreja de Cristo nesses dias. Quantos cristãos acreditam que estão na presença do Senhor, vêm para a igreja, ora, clama, mas para você ter a presença do Senhor de fato na sua vida, como é que está o teu histórico da casa? Como é que tem sido os seus últimos dias? Como que você está se comportando? Como que você tem semeado? O que você tem semeado? Como que está a tua plantação? O que você está colhendo hoje? Irmãos, olha que coisa séria isso. Isso é trágico. Tem tantos cristãos que nem sabem que por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, por causa da sua infidelidade diária, constante, no dia a dia, nem sabem que estão sem a presença do Senhor. Porque a evidência é essa. Não, para você saber se a presença de Deus está na sua vida hoje, você tem que olhar como é que você vem procedendo na presença do Senhor. Você tem sido obediente, fiel, constante, um homem ou uma mulher de oração, de temor a Deus, reverência ao Santo Espírito. Você tem obedecido os mandamentos da palavra do Senhor? É isso que você está semeando nesses últimos dias? Então, a presença do Senhor está na sua vida, pode ter certeza. Agora, sim, como é que está a sua vida? Faz essa balancinha de uma semana atrás. Como foi a tua última semana? Como foi nos últimos 15 dias? Como você está na presença do Senhor nesses últimos meses? Constante, assíduo, firme na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu na vida de Sansão? Olha, o mesmo que aconteceu na vida de Saul. Olha, mas primeiro, olha só aqui no livro de Números. Aleluia. Vamos comigo em Números, para você perceber. Eu quero falar algo rápido aqui. Olha só aqui no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 42. Sabe o que? Olha aqui, ó. Não
vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Entendeu isso aqui? Olha só, pois o Senhor não estará no meio de vós. Pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Não sumais. Sabe que situação é essa aqui? Aleluia. Quando Josué manda os espias na terra prometida, os 10 voltam com o relatório. Caleb e Josué dão um relatório positivo. Os outros 10 dão um relatório negativo. E aí então nós sabemos o que acontece. Eles se rebelam, eles choram, eles ficam com medo de entrar na terra prometida, de avançar em frente. E aí o Senhor, ele se indigna de tal maneira, porque eles não creram. Falta de fé. Falta de fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, também é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Israel não subiu. Então Deus se irou com eles. E por fim, se os irmãos fizerem a leitura, depois que Deus repreendeu, depois que Deus condenou Israel por causa da falta de fé, eles resolvem subir. E aí Deus, é onde que Deus fala aqui: não subais, agora já é tarde, não adianta subir mais, porque já foi, já rebelaram, já transgrediram. Não adianta querer subir mais agora, não adianta chorar o leite derramado, porque não subais, depois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais, porque se vocês forem, vocês serão feridos diante dos vossos inimigos. Olha só, incredulidade, falta de fé, o Senhor retira a presença dele, porque é como eu citei. Aleluia. Olha só mais um caso aqui. Oh, meu Deus, aleluia. Vamos lá em Josué 7. Olha mais uma situação aqui. Josué 7, no capítulo, no versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco. Olha, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Sabe que situação que é essa aqui? Quando Israel destrói Jericó, a primeira nação que eles destrói, Acã, ele toma posse de 200 ciclos de prata, de uma capa babilônica e de uma cunha de ouro, sendo que Deus mandou destruir tudo, não era para tomar nada. E aí então, quando eles vão enfrentar a nação de Ai, são derrotados. E aí, Josué, olha só o que Josué diz aqui. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que eles tinham ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem compuseram. Desobediência. Olha o resultado. Olha o que faz o Espírito Santo de Deus se retirar da vida de um povo, de uma nação. Desobediência afasta o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Está vendo o que é a desobediência? Vamos lá para finalizar essa parte aqui, lá em 1 Samuel,
capítulo 28. Olha só, conhecemos a história de Saul. Conhecemos a história de Saul. Que tristeza foi a história de Saul também. Irmãos, olha só o que diz aqui em 2 Samuel. Depois que Saul oferece um sacrifício sem ter autorização para isso, depois que Saul deixa de destruir uma nação que Deus ordenara, ele destrói, mas fica com os despojos, sendo que Deus mandou destruir tudo também. Saul desobedece. Sabe o que aconteceu com Saul? Aleluia. No capítulo 16, olha só o que aconteceu com Saul aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu encontrar aqui, irmãos. Mas é tremendo. 16:14. Olha só. E o Espírito do Senhor se retirou. Entendeu isso aqui, irmãos? Entenderam isso? Olha aqui que a palavra diz. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Na parte A do versículo. Olha aqui no capítulo 28, no versículo 15. Saul já estava sem o Espírito do Senhor por causa da desobediência. E Saul ele começa a cometer um erro atrás do outro. Comete muitas loucuras. Ele chega ao ponto até de consultar uma feiticeira para saber da sua sorte. E aí, quando a feiticeira faz o Espírito subir, porque na verdade ela não fez nada, mas foi o próprio Deus que permitiu essa situação. Olha só, Samuel disse a Saul, segundo o Espírito, Samuel que tinha subido, no momento em que a feiticeira pediu para ele subir, Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste? Ou seja, me perturbaste o meu sono? Porque Samuel já tinha morrido aqui. Fazendo-me subir, olha, então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha o desespero de um homem sem o Espírito Santo de Deus. E no fim a gente sabe como foi trágica a morte de Saul. Desobediência, infidelidade extinguiram o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Na vida de Saul. Como que está a sua vida? Como você tem procedido na presença do Senhor? É tão sério. Davi, no Salmo 51, ele fala: não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Depois de ter pecado com Batseba, cometido adultério, matado Urias. Irmãos, olha só o que diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19. Olha aqui o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. Sabe como que a gente extingue o Espírito das nossas vidas? Desobediência, infidelidade
fidelidade, rebeldia, falta de temor a Deus. Precisamos voltar para o fundamento, precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar ao joelho no chão, precisamos voltar ao jejum, à oração, precisamos voltar à leitura da Bíblia, precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde tu tens caído. Isso aqui é a palavra de Deus para a tua vida, isso aqui é muito sério. Um homem sem o Espírito Santo, Deus não pode fazer nada. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo, na última frase do versículo 5: sem mim nada podereis fazer. Talvez seja a extinção do Espírito na tua vida que tem feito você capengar na terra, tem feito você ser tão fraco, tão frio, tão sem graça na presença do Senhor. Talvez é por falta do Espírito Santo. Se um homem não tiver o Espírito Santo, ele não consegue orar, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue jejuar, ele não consegue obedecer os mandamentos do Senhor, ele não consegue perseverar no mandamento do Senhor. Se o homem não tiver o Espírito Santo, se a tua vida está assim, desse jeito que eu estou falando, é porque talvez o Espírito Santo tenha sido extinguido por causa dos seus atos, por causa do que você tem semeado. O Senhor, Ele corrige e açoita todo aquele que Ele ama, e a qualquer que Ele recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata com benignidade como filhos. Foi por isso que eu citei aquele versículo antes de entrar nessa palavra, porque ele dá tempo que não suportaram a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, abandonarão para si doutores, andando conforme as suas próprias cobiças. Volte ao primeiro amor. Se você não quer extinguir o Espírito Santo da tua vida, se você quer uma expressão na tua vida, então eu vou te mostrar como você tem que fazer. Volte ao primeiro amor. Volte para as Escrituras. Volte para o joelho, para o lugar do refúgio do coração, do seu quarto. Volte a obedecer. Comece a vigiar, comece a analisar a tua vida. Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, mas Senhor, fica na minha vida. Eu te peço, eu imploro, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Senhor, me ajuda, me esforça, porque o Senhor tem prometido a tua palavra, que todo aquele que invocar o teu santo nome será salvo. O Senhor nos diz que nos esforça, nos ajuda pela destra da sua justiça. O Senhor disse que quando a gente pede, recebemos, que quando a gente busca, encontramos, que quando a gente bate, se abre. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Não extinga o Espírito da sua vida, porque sem Ele nós não vamos vencer, nós não vamos prevalecer. Sem Ele não podemos vencer. E a gente só pode, não entristeçais o Espírito Santo, diz Paulo, em que vós estáis selados para o dia da vossa redenção, da vossa salvação. Não entristeça o Espírito Santo com a sua maneira de viver. A igreja de Cristo está morta, está morrendo desse jeito por causa da extinção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a única força, ele é a única fonte, ele é a única inteligência que pode conter, dominar o caráter corrompido do homem. Aleluias! Clame ao Senhor, volte ao fundamento da palavra, volte ao primeiro amor. O Senhor está falando assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e se ele comer, ele comigo. O Senhor tem um banquete preparado para você. Glória a Deus. Vamos ficar firmes. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Vamos nos arrepender da nossa vã maneira de viver e vamos andar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Não vamos mais entristecer o Espírito Santo. Não vamos mais extinguir o Espírito das nossas vidas, com a nossa maneira de viver, mas vamos produzir frutos dignos de arrependimento, andar em novidade de vida, sermos verdadeiramente novas criaturas, regeneradas, santificadas, resgatadas pelo sangue do Cordeiro. É assim que a igreja tem que prosseguir. É para isso que estamos aqui. É nesse consiste de estarmos aqui nessa noite, para aprender a palavra de Deus, para que andando no caminho correto
bispo